Hoje eu trago para vocês um conto da mitologia cheio de mistérios e que nos leva a uma profunda reflexão. Trata-se do sonho de Ícaro. Era primavera. Logo que entardeceu, Ícaro deitou-se de braços abertos sobre a relva da montanha e ficou admirando a despedida do sol, que deixava um rastro de cores vivas misturando-se ao começo da noite. Olha que paisagem linda! O jovem sonhador imaginava-se abraçando o infinito, conquistando as alturas, aonde nenhum outro mortal jamais havia chegado. Como eu gostaria de voar, dizia Ícaro, fazer nas nuvens os mais engraçados desenhos, pular de estrela em estrela, ser um viajante dos céus. Enquanto observava um velho pedaço de pano que o vento fazia rodopiar sobre sua cabeça, ele sonhava. Mas de repente aquela simples visão deu-lhe uma brilhante ideia. Como não pensei nisso antes? Primeiro descubro como fazer voar pequenas coisas. Depois ficará mais fácil eu voar horas. Dizia para si mesmo e refletia. No caminho de volta para casa, Ícaro corria feito um louco quando se deparou com alguns garotos da vizinhança. Ei, aonde você vai com tanta pressa? Perguntou um deles, segurando-o pelo braço. No mínimo, esse boboca está tentando levantar voo. Ele só pensa nisso, respondeu o outro sorridente. Olha só, os amigos achando que ele não estava falando sério. E apesar de querer contar para todos a sua nova ideia, Ícaro ficou calado. Sabia que ninguém acreditava na possibilidade de seu sonho tornar-se realidade. E iriam mais uma vez rir dele. Minha mãe está me chamando, respondeu apenas, cortando a conversa. Em casa, ele separou todos os materiais que seriam necessários para construir a sua invenção. Filetes de madeira, linha muito forte e um pedaço de tecido. Com a madeira, Ícaro fez uma armação e nela prendeu o tecido. Depois amarrou a linha e correu novamente para a montanha. Lá do alto ele soltou sua invenção, que em poucos segundos o vento suspendeu no ar. Deu certo! Deu certo! Gritava ele todo feliz, segurando a outra ponta da linha. De longe os garotos assistiam a tudo, boquiabertos. Porém, houve um dia em que Ícaro empinou seu brinquedo no céu e uma estranha perdiz aproximou-se dele com um canto assustador. Nossa, será que essa ave está doente? E antes que pudesse ter uma resposta, a perdiz avançou violentamente sobre sua tão desejada invenção e a fez em pedaços. Ícaro ficou desesperado e voltou para casa aos prantos. Seu pai, ao vê-lo naquele estado, quis saber o que havia acontecido. Era uma perdiz branca, pai. Parecia estar com muita raiva de mim. Ao ouvir aquelas palavras, Dédalo empalideceu. Não queria contar ao filho o que era aquela perdiz, o que ela significava, mas tinha medo que ela voltasse a incomodá-lo novamente. Olha o desespero do pai. Preciso lhe contar um segredo, filho. É um segredo terrível, mas preciso contar, falou triste e cabisbaixo. Então, Dédalo começou dizendo que era ainda muito jovem quando se tornou o mais famoso engenheiro, arquiteto, artesão da cidade de Atenas. Todos o respeitavam muito, pois ele criava os mais incríveis inventos
para facilitar a vida das pessoas. Tudo corria muito bem, até que Talo era seu sobrinho, foi trabalhar na oficina. Ele era criativo, aplicado, toda uma dedicação. Isso resultou em invenções ainda mais incríveis do que as de Dédalo. Ele era jovem. A partir de então, todos esqueceram do antigo inventor, como se ele estivesse ultrapassado. Era só Talo para aqui, Talo para lá. Talo. Assim, uma incontrolável inveja e muita raiva dominaram o tio, fazendo cometer uma loucura. Vocês nem imaginam o que ele foi capaz de fazer. Empurrou do alto de uma colina o jovem sobrinho para a morte. Isso naturalmente teve consequências. A deusa Atena, a deusa da razão, da justiça, apiedou-se ao ver aquele corpo do jovem e inocente, sem vida no chão, e transformou-o em uma perdiz branca. Quanto a Dédalo, foi julgado e condenado, mas conseguiu fugir para a ilha de Creta e nunca mais foi livre para criar nada. Deveria construir apenas o que o rei Minos mandasse. A primeira ordem foi a de construir uma prisão para o terrível Minotauro. Então, Dédalo construiu o labirinto, a mais engenhosa arquitetura que já fizera em toda a sua vida. De lá, nenhuma criatura seria capaz de sair. A perdiz que você viu, meu filho, é Talo. Deve estar tentando se vingar, finalizou o pai. Ícaro estava imóvel, não sabia se era por medo da ave ou por ouvir tamanha confissão do pai. O que faremos agora, pai? Perguntou com voz que mal saía. Fique em casa. Não quero que vá para a montanha. É arriscar demais, disse Dédalo. Uma semana depois, teve-se a notícia de que o herói Teseu havia entrado no labirinto, matado o terrível Minotauro e conseguido sair. Logo, o rei Minos exigiu a presença de Dédalo em seu castelo. Como é que você pôde me trair dessa forma? Gritou o rei. Eu, majestade. Mas o que foi que eu fiz? Indagou Dédalo, assustado e temeroso. Não se faça de desentendido. Você foi o criador do labirinto. Garantiu-me que jamais alguém conseguiria sair dali, uma vez que tivesse entrado. Dédalo não conseguiu convencer Minos de que o traidor não era ele, e sim Talos, a perdiz branca. Quero provas, e a única maneira de me provar que não foi você é jogando-o dentro do labirinto junto com seu filho Ícaro. Se saírem, vocês morrem. Se não saírem, morrerão do mesmo jeito. Que maldade! Sentenciou o rei, ordenando que seus soldados jogassem pai e filho dentro da mais terrível prisão já construída em toda a Grécia. Olha o que aconteceu. E mesmo com muito choro de todas as pessoas da região, Minos não voltou atrás. Pai e filho foram presos no labirinto. Ícaro ia escondendo na roupa uma variedade de materiais. Lá dentro, eles caminharam por entre os corredores infinitos que se entrecruzavam de todos os lados. Dédalo desanimou logo, mas Ícaro não. É inútil, meu filho. Eu construí este lugar e sei que não há meio de sairmos daqui. Durante dias,
Os dois ficaram lamentando sua triste sorte e só não morreram de fome porque comiam as plantas que nasciam por todos os lados. Mas houve uma tarde em que Ícaro voltou a olhar para o céu. Avistou o rastro de cores, o tecido voando e de repente uma nova ideia. Pai, pai, já sei o que vamos fazer. Olhe quantas aves passam por sobre as nossas cabeças, deixando cair milhares de penas. Vamos juntá-las e construir 2 grandes pares de asas. Sairemos daqui voando. Vamos! Não acredito que possa dar certo, mas que outra alternativa temos senão a de tentar? Por mais de um mês, Ícaro e Dédalo ficaram recolhendo as penas. Quando o número foi suficiente, amarraram-nas com fios de linho e sob elas colocaram cera para que ficassem coladas umas nas outras. Depois prenderam as asas no corpo com tiras de couro. Estava tudo pronto. Era hora de tentar voar. Vejam. Está ventando muito lá fora, Ícaro. Tenha muito cuidado. Não se aproxime muito das águas para não cair no mar. Nem se aproxime muito do sol para não se queimar, meu filho. Orientou Dédalo, preocupado. Com muita dificuldade, ambos ficaram de pé numa alta parede do labirinto e pularam. A princípio, batiam as asas desequilibradamente, mas minutos depois pareciam 2 belos pássaros deslizando pelo céu. Olha que linda a cena. Mas não acabou assim, infelizmente. Conseguimos, conseguimos! Gritavam extasiados de alegria. E Ícaro encantou-se com o brilho do sol e com milhares de pontos coloridos brincando diante de seus olhos. Até pareciam fadas convidando-o para ser mais um pontinho de luz. Quando Dédalo olhou para trás, à procura do filho, viu-o tão alto, que mal podia enxergá-lo. Encheu-se de aflição. Quando Dédalo olhou para trás à procura do filho, onde estava ele? Não, Ícaro, volte imediatamente. É muito perigoso, meu filho. Era tarde demais. Na altura em que Ícaro estava, o sol derreteu-se. Derreteu toda a cera derreteu-se. Juntava as penas. E o jovem sonhador deu um último mergulho fatal nas águas do mar. Desesperado, Dédalo ainda tentou procurá-lo, mas avistou apenas uma insensível perdiz branca que voava alegremente por ali. Vingança era o que ele lia. Cada pena que compunha as aves, as asas de Ícaro, transformou-se numa ilha, formando o arquipélago das Icárias. É um grande ensinamento esse conto da mitologia. E se vocês gostaram, dá lá o like para mim